Shalom, Brahot. É, Hoje ainda é quinta-feira, então Laila Tov, mas eu estou gravando sobre o Shabbat, que Hashem abençoe, um Shabbat Shalom a todos. E eu estou com alguns problemas de saúde, por isso eu estou gravando hoje. Amanhã tem um bocado de exames para fazer. Possivelmente eu vou ter que fazer um transplante de fígado devido ao câncer. Bom, vamos lá. A Parashá, detalhe, quem puder ajudar, quiser fazer uma doação para o meu tratamento, eu agradeço muito, estou precisando. Os remédios são caros, já fui no Ministério Público, estou aguardando um resultado sobre isso. Então vamos lá. A Parashá é Bar Midbar, no deserto, que é o livro de Números, que vai de capítulo 1:1 ao 4:20. Nós temos um estudo sobre a ética dos pais, ou a ética do Sinai, no capítulo 6. A Haftarah, que é a porção profética de Bar Midbar, é o profeta Hoshea, Oséias 2:1-22. Bom, a Parashá e Bar Midbar, que é a primeira porção do quarto livro da Torá, está principalmente envolvida com o recenseamento do povo judeu, feito no segundo mês em seu segundo ano no deserto, após relacionarem os líderes das 12 tribos de Israel. A Torá apresenta os totais de homens entre as idades de 20 a 60 anos para cada tribo, e tribo de Israel. Então, para cada livro, sendo que a contagem totalizou uma média de 603.550 pessoas. Então, a estrutura do acampamento é então descrita com a tribo de Levi no meio, que era responsável pelo templo em si, guardando o Mishkan, que é o templo móvel, conhecido mais pela pessoal como tabernáculo, e é cercada pelas 12 tribos de Israel, cada uma na área que lhe foi designada. E é feita a designação da tribo de Levi como os líderes espirituais do povo judeu. E a tribo de Levi, ela é dividida em duas famílias. Os Kohanim, são Cohen, os Kohen, os descendentes de Arão HaKohen, e os levitas em si. Então, aí no caso se tornam os líderes espirituais, cada um com sua função. Os sacerdotes são os Kohanim. Os levitas em si, eles estão já levados em consideração ali são porteiros, alguns são responsáveis pela manutenção do Mishkan, outros são responsáveis pelo cântico dos degraus e assim vai. Que é o Shir HaMa'alot. Nós temos ali 15 Shir HaMa'alot, devido à função dos salmos que é lido pela tribo de Levi. Então, cantada, que o salmo é salmodiado. Então, os líderes espirituais e o seu próprio censo vai ser realizado a parte do restante de Israel. Então, a porção em si, a Torá conclui que as instruções dadas às famílias de Kehat, o segundo filho de Levi, pelo seu papel em lidar com as partes mais sagradas do Mishkan, tá? Bom, vamos lá. A gente tem que entender, a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui é uma mensagem muito importante. Eu olho para um lado, a câmera vai para o outro, eu não sei, eu estou tentando me acostumar, mas eu não consigo. Então, no Bar Midbar, encontramos um livro de Números, encontramos um Midrash, um estudo muito interessante, muito fascinante. No primeiro versículo, Deus fala a Moshe no deserto do Sinai.
né? O Midrash explica que a Torá foi outorgada em associação com 3 coisas: o fogo, a água e o deserto. Rabbi Meir Shapiro, ele faz uma bela explicação sobre a importância dessas 3 coisas. E explica que o traço do caráter que destacou o povo judeu desde o início é o espírito de autossacrifício em Deus. Isso tem sido sempre evidente em nossos cumprimentos da lei da Torá, porque a Torá é ciência e instrução divina, uma pequena parte sobre legalidade, e a gente tem que cumprir as leis. Detalhe importante: lei se cumpre, não se contesta, tá? Sendo que a Torá é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, eu tenho que fazer. Por mais que hoje o mundo esteja louco, maluco, onde pessoas dizendo que quer escrever porque meu Deus é isso, meu Deus é aquilo, teu Deus pode ser o que ele quiser, mas o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não é nada disso que as pessoas estão colocando, tá? Então, a gente tem que entender tudo isso. Então, a importância dessas 3 coisas explica que que o traço de caráter que destacou o povo judeu desde o início é auto-sacrifício. Isso tem sido sempre evidente no cumprimento das leis da Torá e em nossa aderência à nossa fé relacionada à Torá. Abraham, o primeiro dos nossos patriarcas, Abraão, o pessoal chama, né? Abraham em hebraico, permitiu-se ser atirado em uma fornalha, isso está no Talmud, ardente, porque ter quebrado os ídolos do seu pai, Terá, e foi salvo apenas por um verdadeiro milagre de Deus. Por este ato, conferiu a todas as gerações futuras a vontade e a força de morrer pelo seu Deus, pela sua fé e pelo que nós sentimos, né, através da nossa fé. E isso foi importante. Mas algumas pessoas podem argumentar que isso foi um ato de heroísmo isolado de um indivíduo notável. Então vamos ver considerar um segundo exemplo envolvendo todo o povo judeu. Quando Suf, que é o Mar Vermelho, foi dividido, ele vai ser dividido em 12 partes, tá? A gente tem que entender isso. Mas logo no início, né, antes da divisão, tá, o povo judeu marchou com uma só nação para as águas enravecidas. Tudo lá acontecendo a comando de Deus, do Criador. É claro que alguém poderia argumentar ainda que este teste ocorreu em um período de tempo relativamente curto, né? E então vamos lá, vamos considerar o terceiro exemplo. O fato de toda a nação judaica voluntariamente entrar no deserto sem comida ou bebida, não sabendo quanto tempo teriam que lá permanecer. Fizeram isso apenas por amor e lealdade a Deus. Como está escrito em Minhahu, Jeremias: lembro-me da afeição da tua juventude, como seguiram-me no deserto, numa terra que não era semeada. Jeremias 2:1. Foi em virtude destes 3 testes, pelo fogo, água e deserto, que a Torá foi outorgada ao povo judeu como sua possessão eterna, à disposição para desistir de suas vidas pela sua crença em Deus. Então assegurou nossa sobrevivência até os dias de hoje. Vários povos tentaram nos destruir, nos matar, acabar, nos exterminar, mas nós estamos aqui ainda, buscando sempre a vontade de Deus, e estamos sempre dispostos a desistir de nossas vidas em função disso. Então isso assegura a nossa sobrevivência.
É claro que a Haftarah desta semana indica que quando nossa mãe, a nação israelita, servia aos seus amantes, deuses, outros deuses, o Eterno nos puniria, como fez em meio a todos os séculos de nossa existência. Né? A posição da Torá não é só uma dádiva, porém uma responsabilidade sem par que devemos carregar conosco. Nós vamos ter os carinhos de Deus e os castigos de um amor racional. Então, por exemplo, se a gente for basear nisso, o Deus de Israel hoje seria preso. Porque hoje, na Torá, diz o seguinte, que homem não se tratará como homem, como se fosse mulher, isto é abominação. Tá? Está na Torá, está em Levítico, capítulo 19. Tá? E a gente tem que deixar claro que também, geneticamente falando, homem com homem não procria. O cromossomo alossômico, que é o cromossomo sexual de um homem, é XY, de uma mulher é XX. O homem não tem corpúsculo, vai ter corpúsculo de Bar? Não vai ter corpúsculo de Bar. Tem útero? Não. Por mais que mude o seu sexo, não vai adiantar. Pode até se sentir, devemos respeitar, se sentir como uma mulher, mas não se torna uma mulher. E uma mulher não se torna homem, geneticamente, biologicamente falando. Então, nós devemos sempre preservar a vontade de Deus em absoluto. Para que serve a relação sexual? De perpetuar a espécie. Se Deus criasse Adão e Eva, a humanidade tinha acabado no início. Mas Ele criou Adão e Eva. Então, a Torá nos dá certas ordens. E a gente tem que cumprir. Porque alguns atos são abomináveis a Deus. Quer queira ou não queira. Tá? Tá na Torá. Tem uma louca aí, que o Deus dela é amor, que é homossexual. Essa é uma idiota. Tá? Como tem outras pessoas, os ativistas, né, de determinados movimentos que não estão levando em consideração questões biológicas. Mas em termos de questões de Deus, também devemos cumprir o que Deus determina. Então, cumpra o que Deus determina para nossas vidas. Respeite os outros, não discrimine, seja amigo, mas saiba que você não pode fazer qualquer coisa contra a Torá. Hashem abençoe vocês. Shabbat Shalom.